Oi, eu sou Carla do Carla na Gringa e aqui nós falamos sobre como uma empresa pode te pagar até 2.000 euros para você fazer o seu mestrado aqui na França. Pois é, essa modalidade que te paga um salário é mestrado em alternância, ou em francês, Master en Alternance. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre erros que você não pode cometer ou coisas que você precisa levar em consideração na hora de se inscrever para o seu mestrado em alternância. Então não se inscreva para um mestrado em alternância na França para o ano de 2024 se você não souber dessas informações que eu vou te dar agora. Primeiro, o mestrado em alternância, como o nome já diz, é para você alternar momentos de estudo com momentos de trabalho. Esses momentos de estudo ou trabalho variam aí, porque são ritmos diferentes, né? Então, às vezes você pode fazer como eu fazia, que eu estava sempre 2 dias na empresa e 3 na escola. Às vezes pode ser 1 dia na escola e 4 na empresa. Tem também a opção de semanas, então às vezes 2 semanas ou 1 semana na escola e 4 na empresa, ou 2 na escola, 3 na empresa. Enfim, esse ritmo pode variar, se chama ritmo de alternância. Mas fato é que uma empresa vai pagar 100% do valor do seu mestrado e ainda te pagar um salário. A gente pode talvez entrar um pouquinho mais nessa questão do salário, mas fica aí já a primeira informação que você precisa ter antes de se inscrever para um mestrado em alternância, que é o seguinte: o salário do alternante, ele se baseia em 3 coisas. Uma é o nível que você vai estar estudando, então você vai estar fazendo um nível de mestrado, já é um salário mais alto, né, na alternância, porque existe alternância para tudo quanto é coisa, até ensino médio, tem no BTS, que é tipo nível técnico, tem alternância na graduação e tem alternância no mestrado. Para quem vem diretamente do Brasil, você só pode fazer no nível Master, que é já nível de mestrado, né, no seu primeiro ano aqui. Então, nível Master, tudo bem, você vai fazer nível Master, que é o nível de mestrado, pós-graduação, como eu ensino pra vocês. Aí você vai estar no nível mais alto, até aí tudo bem. A próxima coisa que define o seu salário é a sua idade. Se você tem mais de 26 anos, você recebe mais. Você recebe um salário mínimo completo. Independente do seu nível de estudo, se você for fazer a partir dos 26 anos, você recebe pelo menos um salário mínimo francês, que você pode olhar no Google quanto tá, mas se eu não me engano tá em 1.709 o bruto. Então é daí pra cima o que você recebe, tá? Quando você tem mais de 26. Quando você tem menos de 26 anos, você recebe um pouquinho menos. Por exemplo, acho que é 24 aos 26 ou dos 23 aos 26, você recebe 80%. E quando você tem menos do que isso, você recebe menos ainda. Mas é claro que na nossa idade, normalmente quando a gente vem do Brasil, a gente já recebe um pouquinho mais, né, do que a média aqui dos franceses, porque os franceses são normalmente bem novinhos quando eles estão fazendo o mestrado, e a gente que vem do Brasil já é mais velho. Então a maioria das pessoas, a maioria dos meus alunos, por exemplo, que vai fazer alternância, já tem pelo menos mais de 24 anos. Se não é o seu caso, talvez seja legal você refletir um pouquinho se você não quer, por exemplo, vir primeiro aprender francês ou coisas desse tipo, fazer outras coisas na vida antes de fazer o seu mestrado em alternância, para que você possa receber o salário maior possível durante a sua alternância, que é a partir aí dos 26 anos. Outra coisa que influencia no salário é normalmente o setor da sua empresa. Por exemplo, no meu caso, eu recebia 2.004 euros, né, de salário. E isso porque o setor da minha empresa pagava melhor. E a empresa é obrigada a te pagar mais se o setor dela paga mais. Ela tem que te pagar o mínimo usual da empresa, pelo menos. E o mínimo usual da minha empresa era 2.004, porque, né, a empresa estava num setor que pagava melhor e por isso meu salário de alternante era maior até do que a média. Então fica aí essa explicação pra vocês. Outra coisa muito importante que você precisa saber é que a alternância, ela é muito, muito, muito focada no corporativo. Então assim, se você quer estudar coisas como filosofia ou, sabe, ir pra área de assistência na saúde, talvez não seja ideal que você faça um mestrado em alternância. A única que se safa assim um pouquinho é o pessoal de direito, que normalmente trabalha em escritório e tem bastante opção de direito em alternância. E outro pessoal que se safa ali um pouquinho é o pessoal da educação, porque também tem bastante curso de educação em alternância. Mas pra quem é da área da saúde ou de áreas muito filosóficas, muito, sabe, de estudos de humanidades muito, assim, muito filosóficos, às vezes não vai encontrar na alternância o que procura. Porque a alternância é pra te inserir no mercado de trabalho, é pra fazer girar a roda do capitalismo, sabe? É pra que você tenha experiência no corporativo francês. Então, se você quer trabalhar com coisas que não batem ali com o corporativo, pode ser difícil de encontrar alguma coisa na sua área e em alternância. Se você quer sair de uma área, por exemplo, psicologia, e entrar no corporativo, entrar em alternância, você vai precisar pensar em como você pode usar o seu curso de graduação como base para fazer um mestrado em alternância, ou seja, um mestrado voltado para o corporativo. E aí, nesse caso, por exemplo, como eu estava usando a psicologia, né, você pode ir para RH, você pode também usar um curso coringa, que é o curso
de management, que é o curso de gestão, porque é um curso, ou business pra quem vai fazer em inglês, porque é um curso que você pode usar praticamente qualquer background aqui na França, é um curso que aceita vários backgrounds, e fazer uma transição de carreira usando ele como trampolim. Então, por exemplo, você estudou psicologia, é provável que você consiga sim fazer algum curso de management aqui na França usando psicologia como base, usando filosofia, usando história, usando literatura. Você consegue fazer um curso de management. Business também é um curso bem amplo aqui, que aceita normalmente vários backgrounds bem variados. Então, se você quer fazer uma transição de carreira ali pra fazer o mestrado em alternância, eu recomendo que você caminhe pra isso, né? Pra management, pra business e por aí vai. Mas é preciso ter em mente, antes de aplicar pra uma alternância, que a alternância é voltada pro corporativo. Uma outra coisa que eu preciso muito que vocês se lembrem, porque na verdade essa é uma mudança no processo, uma mudança muito recente, é que você precisa encontrar o seu trabalho em alternância antes de pedir o seu visto. Então vou falar aqui um pouquinho de cronograma. O que acontece? Você aplica pro mestrado, pro estudo, né? Pra quem tá no Brasil, tá, gente? Entre outubro e janeiro, você começa a ter respostas entre janeiro e abril. Então abril você vai ter as últimas respostas ali dos mestrados que você aplicou. E entre abril e julho é o momento, ou entre janeiro, né? Que janeiro você já começa a ter respostas. Então, do momento que você começa a ter respostas, que é janeiro, mais tardar abril, até julho, você tem que procurar e encontrar o seu trabalho em alternância, porque você vai usar esse contrato de trabalho em alternância para pegar o seu visto de estudante. Então, é preciso ter em mente todo esse cronograma. Então, por exemplo, se você é meu aluno, assiste o módulo bônus do Ítalo Costa, ensinando como fazer um LinkedIn perfeito, né, irresistível para as empresas francesas, se posicionando no mercado de trabalho francês. Assiste as aulas sobre currículo que eu deixei lá. Assiste as aulas sobre os melhores sites para procurar empregos. Então, corre para consumir esses conteúdos, porque você, nesse período de janeiro a julho, né, do ano em que seu mestrado se inicia, vai ter que encontrar o seu emprego em alternância. Ele é parte obrigatória do seu processo pro visto, se o seu mestrado for unicamente em alternância. E por que eu tô falando se for unicamente em alternância? Porque pode acontecer que o mestrado possa ser feito tanto com quanto sem alternância. Isso é o caso, por exemplo, de uma aluna minha que passou num mestrado que podia ser feito com ou sem alternância. Claro que eu dei todo o suporte para ela, ensinando para ela como escolher mestrados que fossem desses dois híbridos aí e também que fossem baratos, por caso ela não vá fazer em alternância, ela possa pagar pelo valor do mestrado, né? Então ela pegou um mestrado barato e daí vai fazer esse mestrado. Então, no caso dela, como era um mestrado que podia ser com ou sem alternância, ela não era obrigada a apresentar esse contrato de trabalho para ter o visto, certo? Mas se o mestrado for apenas em alternância, você é obrigado a apresentar esse contrato de trabalho para ter o visto, então tem que se preparar aí, né? Assim que você recebe o seu aceite, até o momento do visto, é o momento de você encontrar o seu emprego. Ai, Carla, meu Deus, mas aí vai ser muito difícil. Não vai ser difícil. É possível você fazer isso, né? Eu tenho várias alunas que estão chegando esse ano, acho que mais mulheres mesmo, que estão chegando esse ano e que passaram em alternância, encontraram o emprego delas, estão vindo com tudo certo já. Então é super possível, sim. O pessoal troca muito figurinha na comunidade de alunos e tal, falando sobre esse processo. Dá pra fazer, mas é preciso que você não aplique pro mestrado em alternância antes de saber que é necessário ter esse contrato, tá? Na hora de tirar o seu visto. Uma última coisa que você precisa saber pra fazer o seu mestrado em alternância é: existem mais de 1000 opções, como vocês sabem, eu falo sempre aqui, de mestrado 100% em inglês aqui na França. E tem realmente muita opção de mestrado em inglês. Agora, se você quer fazer o seu mestrado em alternância, eu recomendo muito que você, que já sabe inglês e já tem a nota, vai fazer o seu mestrado em inglês, vai estudar inglês, que você comece a estudar também francês. Carla, mas eu preciso comprovar, preciso fazer prova de proficiência de francês? Não, mas na hora de você procurar um emprego, você concorda comigo que isso vai ser um plus no seu currículo, mesmo que o trabalho seja para trabalhar em inglês? Que você, se você falar um francês A1, A2, B1, isso vai dar um up enorme no seu currículo mesmo, vai ser um diferencial grande pra você. Então eu recomendo que, se você vai fazer em alternância, que você faça a sua prova de proficiência de inglês, faça o seu mestrado em inglês, como eu falei, existem muitas opções, mas que, né, você também foque no francês, porque pode ser sim que isso dê um super up aí no seu currículo e te ajude muito no seu processo de encontrar o emprego dos seus sonhos em alternância. Então fica aí todas as minhas dicas pra quem talvez ainda nem tinha pensado em todas essas questões aí da alternância. E se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, vamos falar sobre isso, vamos conversar sobre como fazer o mestrado que te paga até 2.000 euros para estudar aqui na França. Deixa o seu like também nesse vídeo, por favor, se inscreve no canal e é isso. Beijo!